Queridos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Se vocês não me conhecem, o meu nome é Francine Garcia. Então, se vocês não são inscritos, se inscrevam. Se vocês são inscritos, ative o sino de notificações para não estar perdendo nenhum dos vídeos que eu vou postar aqui, tá bem? Lembrando-se que vocês podem me seguir nas minhas redes sociais, que está aqui na tela, para vocês estarem seguindo. Vai ser muito legal e o que vocês puderem pedir para mim, temas, quiserem dar dicas, pode estar dando que eu respondo para vocês, tá bem? Antes de começar o vídeo, eu quero convidar vocês a irem no canal de uma pessoa que eu me inspirei para poder fazer esses vídeos de caso. Convido vocês a estarem indo no canal da Jaqueline Guerreiro. É um canal super 10, ela traz casos maravilhosos para vocês. Conheçam também o trabalho dela, que é maravilhoso. Eu vou estar deixando aqui na descrição o link do canal dela, para vocês estarem indo. Então, para começar o vídeo de hoje, eu vou convidar a vocês a sentarem na cadeira e escutar a história do bandido da luz vermelha. Por que do bandido da luz vermelha? Porque ele foi muito famoso. E eu acho que era isso exatamente que ele queria. Ele queria ser reconhecido, ser famoso. Ele devia ter algum fascínio por isso. Então, João Acácio Pereira da Costa, conhecido como Bandido da Luz Vermelha, ele nasceu em Joinville no dia 24 de junho de 1942. Aos 4 anos, ele ficou órfão e ele foi morar com um tio. Só que o tio dele, ele abusava muito do João Acácio e do irmão dele. Então, eles não aguentavam a quantidade de abuso que eles estavam sofrendo e eles resolveram, então, fugir e morar na rua. E eles foram morar na rua. Só que o João, ele começou a ser preso diversas vezes por conta de pequenos delitos. Ele assaltava muito. E quando ele chegou na adolescência, ele cansou disso. Ele falou, não quero mais ser preso, não quero mais ficar aqui, vou cometer crime em outro lugar. Então ele decide ir para São Paulo. Quando ele chega em São Paulo, ele é uma pessoa totalmente diferente, uma pessoa maravilhosa, né? Isso é o que ele pregava para onde ele estava morando. Então, todos os lugares onde ele ia morar, ele falava que ele era um filho de um fazendeiro muito rico e que o pai dele falou para ele se virar na vida, conseguir um emprego, mas o pai dele mandava como se fosse uma mesada, por meio de uma renda, para ele poder se manter. Acontece que quando ele chega em São Paulo, ele começa a cometer vários crimes e os crimes que ele comete não tinha tanta violência. Ele entrava nas casas das vítimas, ele rendia as vítimas, ele pedia as joias, e ele ia embora, ele não fazia mais nada. Só com o passar do tempo, ele começou a ficar um pouco mais violento. Ele começou a chegar nas vítimas, ele começou a bater nas vítimas, a estuprar mulheres, deixar recados, que era muito bizarro. Ele deixava uns recados escritos: da próxima vez que eu vier aqui na sua casa, por favor, esteja vestida, porque hoje eu roubei a sua casa e você estava nua. Então, e por incrível que pareça, 6 meses depois de ele ter deixado um bilhete assim em uma das casas, ele voltou para roubar novamente, a mulher estava vestida. É bizarro. Aí o que acontece é que nesses negócios de ser mais violento, ele acaba matando 2 pessoas. E quando ele mata 2 pessoas, ele decide então morar em Santos. Então ele vai para Santos, ele se fixa lá, e a partir daí ele traz mais ainda essa imagem dele ser um filho de um fazendeiro. E, inclusive, ele era muito simpático com todo mundo que morava no apartamento em Santos. Ele ajudava a mulher grávida a descer com o carrinho do bebê nas escadas, porque não tinha elevador no apartamento onde ele morava. Ele conversava com todo mundo, ele dava gorjeta quando ele ia num lugar, e ele tinha uma vida muito boa lá. Só que ninguém sabia a realidade, que ele era o bandido da luz vermelha. Mas, Fran, por que bandido da luz vermelha? O que ele fazia? Quando ele começou a desenvolver esse negócio de deixar recados, deixar bilhetes para as pessoas, que ele entrava na casa dando sugestões de como elas poderiam estar melhor da próxima vez, ele começou também a usar, né, um tipo de uma bandana vermelha no rosto e uma lanterna com um bocal vermelho. Então, ele tinha uma luz vermelha quando ele chegava na casa. A peculiaridade dele é que quando ele entrava na casa, ele sempre cortava a luz da casa para poder entrar e sempre com a lanterna. E isso marcava muito as vítimas que ele estava indo para assaltar ou estuprar. Só que acontece que ele, além disso, ele tinha a fixação dele pelo vermelho é por causa, literalmente, de forças demoníacas. Porque ele era muito vidrado em um notório criminoso dos Estados Unidos chamado Cary Chessman, e que tinha o mesmo apelido dele. Então ele começou realmente, ele incorporou o personagem do Cary Chessman aqui no Brasil. Em todas as casas que ele entrava, ele fazia a mesma coisa, em todas as casas. E ele ficou muito popular. E essa popularidade deixou a polícia muito nervosa. Porque, por um lado, ele queria ser preso, ele não se importava, ele fazia o que dava na telha.
Mas, por outro lado, ele era muito precavido. Ele nunca deixava uma impressão digital em todas as casas que ele entrava. Então, ele era muito esperto em relação a isso. Só que acontece que depois dos ataques dele começou a ficar cada vez mais agressivo e violento. Então, aí ele não começou apenas a roubar as vítimas e estuprar, ele começou a matar também algumas pessoas. Aí acontecia o quê? Ele matava as pessoas e ele ia direto para Santos. Então a polícia nunca sabia quem era, porque as pessoas que viam ele matava. Então, como a polícia ia chegar a saber quem era ele? E todo esse dinheiro que ele conseguia, roubando as casas, assaltando, ele passava por um receptador que chamava Caboré. E esse Caboré, ele pagava uma certa quantia para ele, ficava com uma porcentagem para ele de tudo que ele roubava. Então ele já tinha um trato sobre isso. Aí acontecia que com o dinheiro que ele pegava, ele gastava com mulheres, ele ia para boates e ele levava uma vida que as pessoas acreditavam que realmente ele seria mesmo filho de um fazendeiro. A polícia ela levou cerca de 6 anos para poder identificar e conseguir pegar ele. Por quê? Numa noite, ele entra em uma casa e foi uma coisa, assim, bem diferente, porque ele entrou nessa casa e ele encontrou uma moça e ele tentou estuprar ela. Só que ela tentou reagir e ela bateu nele e acho que no momento que ele tentou estuprar ele tirou uma das luvas. E quando ele tira uma das luvas, ele encosta na janela e a janela fica com uma impressão digital dele. Então aí ele, sem saber, né, que tava, né, com a impressão digital ali, ele viu que a mulher baixou a tipo da bandana dele e ele faz o quê? Ele atira nela. Só que essa mulher não morre. Ela não morre. E a polícia, ela pega a impressão digital e ela vai no banco de dados policial dela e ela começa a puxar de um monte de lugares até que elas encontram ele. E ele estava com o nome de Roberto. E não era realmente Roberto. Era um nome falso e ele chamava João Acácio. Então eles descobrem que João Acácio era o bandido Luz Vermelha porque eles fazem um retrato falado. E a vítima que tomou os tiros e ficou viva, ela reconhece ele. E quando coloca o retrato falado no jornal, várias pessoas que conheciam ele afirmam que sabem até onde ele mora. Aí a polícia vai no apartamento dele e, por incrível que pareça, os policiais tiveram muito trabalho para poder levar eles na delegacia. Quando eles chegam na delegacia, o delegado, ele preparou uma cela especial para o bandido Luz Vermelha. Foi uma coisa, assim, incrível. Ele fez uma cela inteira vermelha. Ele pintou as paredes, ele colocou tapete, ele colocou vários apetrechos dentro da cela pra ele poder, sabe, se assustar. Mas quando ele entra na cela, ele fala que ele achou a coisa mais maravilhosa do planeta, aquela cela vermelha. Então, ao total, a gente estima, pela internet, pelos dados que eu consegui pegar, que ele cometeu 77 assaltos, 2 homicídios, 2 latrocínios, 7 tentativas de morte e calcula-se que ele tem estuprado mais de 100 mulheres. Só que a grande maioria das vítimas que foram estupradas, elas não deram queixas. Vocês vão entender por quê. Então, ao total de todos esses crimes, ele foi condenado a 351 anos de prisão e ele chegou a receber várias flores, bilhetes apaixonados das próprias vítimas de estupro. Então, vocês estão entendendo por que várias mulheres não deram queixa dele. Né? Vocês estão entendendo? Então, depois de cumprir 30 anos de prisão, previsto pela Constituição, por embora ele tenha pegado 351, ele só pode cumprir 30, ele foi prestar os últimos 7 anos dele preso em um manicômio. E ele foi libertado no final de 97. Embora ainda demonstrasse vários sinais de problemas psiquiátricos, ele saiu e ele foi solto e ele foi para Joinville. Então ele volta para a cidade dele natal. Só que acontece, quando ele volta para Joinville, ele já tinha uma certa popularidade, pois ele tinha obsessão ainda em se caracterizar como ele fazia na época que ele cometia os assassinatos, os estupros e os assaltos. Então ele sempre vestia roupas vermelhas, sempre. E quando alguém lhe pedia um autógrafo, ele simplesmente escrevia a palavra autógrafo, ele não escrevia bandido da luz vermelha. Então, na noite do dia 5 de janeiro de 98, por volta das 10 horas da noite, o João Acácio Pereira da Costa, ele estava com 56 anos, ele foi assassinado com um tiro na cabeça em um bar em Santa Catarina. Por quê? O crime aconteceu no bairro de Cubatão, na zona norte da cidade de Joinville, e foi registrado na 4ª Delegacia de Polícia do Homicídio.
O disparo que acabou tirando a vida do bandido à luz vermelha foi efetuado por um pescador chamado Nelson Pinziger, de 46 anos, que confessou o crime como forma de uma defesa. Na época, João Acácio estava em liberdade havia pouco mais de 4 meses. Ele morava de favor na casa do pescador há 2 meses. E a sua vida de crimes acabou inspirando vários filmes, como O Bandido da Luz Vermelha, de 68, que o cineasta Rogério Sganzerla, ele acabou trazendo, né, tudo o que ele fez na televisão, e o ator Paulo Vilaça interpretou o Bandido da Luz Vermelha. Apesar de ser um filme super verídico, o final foi alterado para que o personagem cometesse um suicídio e não fosse preso. Também foi tema do programa da Linha Direta da Rede Globo. Ele virou até música no grupo de rock Ira, chama Rubro Zorro, e que abre o terceiro disco, Psicoacústica, de 88. A faixa ainda possui algumas falas do filme de Rogério Sganzerla, e o cantor hardcore Patrick Horna também fez uma citação da personalidade com base da canção O Bandido da Lupa Vermelha. Então, o Bandido também foi satirizado pelos humoristas do programa Hermes e Renato na MTV, onde os integrantes interpretavam o assassino. Então, o Fausto Fante, ele interpretava o Bandido da Luz Vermelha. Eles fizeram vários quadros sobre o Bandido da Luz Vermelha. E acontece que depois de tudo isso, a Luz das Trevas volta ao Bandido da Luz Vermelha, que é a sequência do primeiro filme do Rogério Sganzerla e foi um dos selecionados para a competição internacional do 63º Festival de Locarno, na Suíça. O filme ele tem uma direção de Ícaro Martins e ele foi rodado em 2009 e estreou em 2010. Então, tudo isso que aconteceu com o Bandido da Luz Vermelha, ainda tem alguns rumores que quando ele estava lá preso, ele cita que ele teve um relacionamento com o receptor dele, o Caboré. Ele tinha um relacionamento homossexual com ele. Também dizem as coisas que a gente viu pela internet, diz também que além de ele ter tido um caso com o Caboré, ele tinha um caso com o cozinheiro da prisão também, e ele era homossexual. Mas ele garante também que ele teve um filho quando ele era mais novo com uma namorada, que ele só teve uma namorada fora de tudo isso, dos crimes, tudo que aconteceu. Ele teve um filho, mas isso ninguém sabe se é verdade, ninguém comentou nada, ninguém tem provas de nada disso. E esse foi o vídeo do Bandido da Luz Vermelha. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aquele joinha bacana aqui pra estar ajudando o canal. E eu espero vocês no domingo, que é onde tem o próximo vídeo, que eu vou trazer um vídeo muito diferente. É um vídeo de um canal que eu fiz uma parceria e eu convido todos vocês a estarem indo conhecer o canal do Enigma. É um canal muito bacana e eu vou estar fazendo uma análise do que aconteceu com ele em um dos vídeos dele, tá bom? Então eu espero vocês no domingo com a análise. Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo.